Fala pessoal, graças a paz, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Escrituras do Café. Sou Claudemir. Paz de Cristo, eu sou Darlan e nessa episódio dessa semana, estamos no feriado da Páscoa, a gente vai tratar sobre se devemos, como cristãos bíblicos reformados, se devemos comemorar ou não, quais empecilhos, se tem alguma coisa na Bíblia que nos dá essa liberdade de comemorar ou alguma coisa que nos proíbe de celebrar esse período que é um feriado aqui no nosso país. Exato, como o Dalman falou, estamos na Páscoa, né? E pela questão cultural é muito comum, né, no Brasil, pela a força cultural catolicista que tem, as pessoas comemorarem a Páscoa e tem a questão de comer somente o peixe na sexta-feira, para quem bebe, né, somente o vinho, mas muita gente a gente sabe que se utiliza disso para as bebedices, né? E a gente vem trazer esse assunto e tentar entender como é que um cristão ele pode enxergar. Então hoje vai ser até um pouco diferente, né? Que a gente vai. Geralmente eu e o Darlan a gente concorda sobre os pontos que a gente traz aqui, mas hoje é um ponto de inflexão entre a gente, né? A gente vai abordar esse assunto onde eu concordo com alguns pontos que o Darlan já discorda. Então ele vai defender a, a tese da da Páscoa, assim como eu também, utilizando versos da Bíblia. A gente vai entrar nessa discussão amigável, claro, e o que importa é a gente entender sobre que a ressurreição de Cristo é o que que nos traz como cristão, mas essa teologia aprofundada também é importante para a nossa vivência diária. E a gente espera que você acompanhe, se você discordar ou concordar com um de nós dois, faça comentário aqui para poder a gente amplificar essa discussão, esse conhecimento, para que a gente aprenda de fato também com vocês aí, né, naquilo que vocês trazem através dos comentários. E eu quero até agradecer, né, que ultimamente a gente vem tendo grande participação nos últimos vídeos em relação a comentário, participação de vocês, tá? Bom, a mensagem da cruz, a gente pode resumir a Páscoa assim, a morte e ressurreição do nosso Senhor, e onde nesse período celebra, é a data mais expressiva da fé cristã, do cristianismo, né, que, por conta da ressurreição, da morte de Cristo, que temos vida. E esse fato, essa celebração que o Senhor Jesus faz na última ceia, antes do seu martírio, da sua morte, já uma celebração antiga. Começa em Êxodo 12, onde depois de 400 anos ali de escravidão no Egito, a, aquele livramento dos primogênitos de Israel só morrem o povo do Egito, os animais do primogênitos também, o primeiro macho, enquanto os de Israel são livres por conta daquele sangue no umbral das portas. Então o Senhor determina essa celebração e passou como tradição para um judeu. O Senhor Jesus, como um judeu, também está comemorando, a gente vê isso na ceia. É interessante, né? Lucas 22, a gente vê, principalmente no versículo 19 e 20, o Senhor toma o pão e parte, dá aos discípulos, distribui ali, também faz da mesma forma com o cálice, ali, depois que levanta o cálice agradecendo a Deus, ele fala, façam isto em memória de mim. Então a Páscoa ali nasceu como uma memória viva da libertação, para que isso ficasse como um memorial, uma celebração. E há também uma Páscoa, uma proto-Páscoa ali em Gênesis 14, com pão e vinho. Melquisedeque ele faz aquela comemoração, aquele pequeno banquete entre ele e, e Abraão. Então a primeira ceia a gente vê ali com Melquisedeque e Abraão, e Jesus como um sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele também continua essa celebração, e essa celebração a gente faz isso nos cultos de ceia, e a gente vai fazer isso com mais intensidade, da forma mais perfeita, quando estivermos com o Senhor. Então, meu entendimento, meu argumento é que a gente deve continuar isso. Não porque a gente é judeu, não que a gente deve matar o animal, o sangue a gente colocar no umbral da porta, mas continuar celebrando. E assim como outras datas que a gente deve
também comemorar, se alegrar, um aniversário meu, um familiar meu, a gente junto. Não há nenhuma proibição, certo? De que possamos comemorar uma data assim. Interessante. É exatamente nesse ponto que eu e o Darlan discordamos, porque na minha visão reformada, a gente não deve ter essa continuidade da comemoração da Páscoa, porque ela se encerrou ali na morte e crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. E através da sua morte, a gente não precisa mais desse sacrifício, né? Porque a morte de Cristo na cruz, ela é suficiente para a salvação de todos os homens, e é nisso que a gente acredita. Então, que vale ressaltar, né? Antes de tudo, a ressurreição é o centro da nossa fé, da fé cristã. Independente se você é reformado, pentecostal, arminiano, calvinista, enfim. Lá em 1 Coríntios 15, 14 diz: E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Então, sem ressurreição não há cristianismo, né? Mas existe um ponto que é a Bíblia ela não manda o cristão, né, do Novo Testamento, a partir da morte e ressurreição de Cristo, celebrar uma vez por ano essa Páscoa, né? Como esse símbolo de ressurreição. E lá em Colossenses 2,16 diz assim: Ninguém, pois, vos julgue por causa de dias de festa, de dias e dias. Romanos 14,5. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias, né? Então, a gente não vê essa prática de calendário obrigatória pela igreja primitiva, pelos apóstolos, né? Não, mas existe sim um dia instituído, né? E esse dia instituído é o domingo. E lá em Atos 20 a gente vê, no primeiro dia da semana, nos reunimos. Apocalipse 1:10 fala: Achei-me no Espírito no dia do Senhor. Então, domingo é o dia do Senhor. Todos os domingos é santo, porque ele é o dia do Senhor. Nosso Senhor é santo. Então devemos levar essa prática no domingo. E não de forma anual, como é feita pela Igreja Católica ou pelos judeus, né? Porque os judeus tinham essa prática justamente pela questão da libertação do Egito, né? Era um símbolo de libertação, era uma prática comemorada da libertação do povo de Israel e também da libertação dos seus pecados, onde era imolado ali cordeiro, enfim, que tinha todo aquele rito, né? Acho que podemos falar assim. E nos dias atuais a gente não precisa disso. Então, quando a gente não pratica mais isso, justamente por Cristo ter morrido na cruz e essa morte ter sido suficiente. Quando a gente ceia, uma vez no domingo, semanalmente, dependendo da forma que a sua igreja aborde, que você ceia ao Senhor, você já está lembrando dessa morte, você está tomando ali o cálice e o corpo, né, do nosso Senhor. Então, essa simbologia ela serve para que a gente comemore, podemos dizer assim, a vinda de nosso Senhor e a libertação dos nossos pecados, e não mais é, esse modelo da Páscoa. Então, Só dizer que o Herman Bavinck, o teólogo holandês, ele diz que defende que os atos redentores de Deus no passado, eles servem de base para a fé no presente. Então, em outras palavras, a gente pode sim lembrar da Páscoa, não dos mesmos moldes, com sangue de animal ali no umbral da porta, mas relembrar a Páscoa para renovar a confiança em Deus, em sua fidelidade, em seu poder de salvar, assim como ele libertou o povo da escravidão no Egito, ele nos liberta cotidianamente do pecado. E N.T. Wright, ele diz que a morte de Jesus não foi um acidente da história, mas o cumprimento do plano de Deus para a redenção da humanidade. A cruz não foi improvisada, ela foi propósito. E a ressurreição é a confirmação de que o sacrifício foi aceito por Deus e que o Cordeiro realmente venceu. Então a gente celebra um outro Cordeiro, não a morte de cordeiros ali, mas um outro Cordeiro que é o Senhor Jesus, a gente pode comemorar e que não sirva só como uma celebração uma vez ao ano, mas como ponto de partida para uma nova vida também. interessante. Mas com base no que tu falou, como é que tu entende agora a Santa Ceia? O símbolo da Santa Ceia, para que ela serve?
uma Se a continuação, Páscoa é isso. isso é uma continuação da última ceia que Jesus já inaugurou ali a nova aliança. Exatamente. Mas aí, só a gente então quer dizer que a gente comemora hoje a última refeição de Cristo na Santa Ceia. Não, mas isso, Cristo é a Páscoa, não a comemoração da Páscoa. A gente comemora a morte e o sacrifício de Jesus porque está vivo, Que é tem o vida, sangue e o cálice, né? temos vida. Cristo Né? é a Páscoa, não só É exatamente. a ceia. Mas é porque quando a gente cita a Páscoa, a gente está comemorando o mesmo, a mesma festa judaica. E essa festa judaica da Páscoa, ela significava justamente isso. Tudo bem, a gente tem um novo A imolação do entendimento. cordeiro. Então, no, no momento que a gente anualmente faz isso, a gente está imolando anualmente o cordeiro. E Jesus não precisa passar por esse processo anualmente. A morte dele já foi suficiente para libertar a gente de todos os nossos males, nossos pecados, para uma ressurreição eterna. Mas o fato de eu repetir o mesmo ato que Jesus repetiu, não vou poder, como eu não sou judeu, repetir tudo que ele fez, isso quer dizer que se eu repetir um ato que ele repetiu, eu estou pecando? Se ele comemorou, algo me impede também de comemorar? A gente ressignificou, remodelou a circuncisão para o batismo, alguns eventos, algumas comemorações, alguns ritos por outros, mas eu creio que a gente pode sim comemorar a Páscoa, mesmo entendendo que a Santa Ceia já é uma repetição, uma ressignificação daquilo. É, então a gente entende a Páscoa ela é discriminada e descrita também não só em Êxodo, né, na libertação do povo do Egito, mas ela também é discriminada e a gente vê ela lá em Levítico, onde a gente começa a esquadrinhar toda a lei. Então a gente entende que a vinda de Cristo foi justamente porque ele era um homem perfeito, ele se fez homem e foi um homem perfeito a cumprir toda a lei, não é isso? Então foi necessário ele cumprir a Páscoa e participar das ordenanças do Senhor para cumprir isso. Então, no momento que a gente acaba querendo repetir coisas, é o exemplo que você citou também sobre a questão do batismo, foi uma substituição porque justamente a aliança ela teve essas mudanças pela morte de Cristo. Então, o batismo a gente não tem mais a nova aliança de ter a circuncisão de homens. Então, o batismo também é a todos. Se a gente for levar em relação à forma fechada, a circuncisão era só para homens, né? Sexo masculino. As mulheres não eram abraçadas pela circuncisão. Já com o batismo, sim. E o batismo ela abrange a todos. Assim como também aos gentios, né? E a Páscoa, no momento que a gente quer manter essa tradição judaica, a gente acaba meio que tornando insuficiente essa ação de Cristo como cumpridor de toda a lei. Eu acho que não. Não, não, não. Porque a gente comemorar e celebrar, mesmo que seja um modelo romanista, que é a Igreja Católica, por conta do poderio que tinha mais assim, no nosso país, determinou e foram instaurados esses vários feriados, não só a Páscoa, né? Várias datas festivas em homenagem a santos, que a Igreja Católica entende como santos, fazem milagres, mas a gente considera irmão em Cristo, né? Muitos personagens, outros não, alguns sim, mas a gente não tem uma proibição de comemorar, de também celebrar aquela data. Eu não celebro o Natal como o mundo diz, como muitos celebram, Papai Noel. Nascimento de Cristo, apesar de não ter nenhuma prova, que a data de 25 de dezembro é nascimento de Cristo. Então, por que também não celebrar a Páscoa, como eu disse, como um ponto de partida, principalmente se eu puder falar e evangelizar pessoas, dizendo, o que é Páscoa? A gente tem que viver a Páscoa de acordo com o que Jesus deixou na nova aliança. Então, a partir daquele momento, o Senhor Jesus é a Páscoa. Não é livrar Israel do Egito. É a gente ser liberto do pecado, das nossas maldades, da nossa iniquidade, do egoísmo, do orgulho, da ira, da inveja. Essa libertação que a gente precisa viver dia a dia. Então, pode ser um feriado desse que uma pessoa do mundo que não conhece as escrituras está celebrando, está querendo encher a cara, né, curtir, que a gente pode dizer, não, significa assim. E a partir daí, né, a vida dela mudar para que
os 365 anos, o dia do ano, sejam de forma diferente. Exato. Interessante, mas quando a gente faz o exemplo do Natal e a Páscoa, é um exemplo discordante. Por quê? Porque a gente dizer que Jesus nasceu numa data e a gente querer comemorar seu nascimento já é antibíblico, né? Mas a gente se utilizar dele para poder levar isso para um meio cultural, assim como acho que Tim Keller ele fala, né, em alguns dos seus sermões, lá no livro também, A Fé na Era do Ceticismo, né? Que na visão dele devemos se aproveitar como uma oportunidade cultural, né, para levar o evangelho, falar sobre o verdadeiro evangelho para as pessoas que estão fazendo essa comemoração, mesmo que de forma antibíblica ou anticristã. Mas no caso da Páscoa, ela é uma referência judaica, porque ela está presente como uma lei judaica. Então a gente acaba trazendo uma inferência completamente diferente do Natal comemorado pela igreja atualmente, a igreja católica, né, em relação ao nascimento de Cristo. Então, quando a gente traz, e ela não é mencionada na Bíblia, então automaticamente a gente entende como ela inválida para um cristão comemorar. Mas a Páscoa, quando a gente traz essa referência, acaba meio que atrapalhando uma visão verdadeira do cristão em relação ao que ele deve praticar e como ele deve honrar o Senhor. Que é como a gente fala, como eu falei anteriormente. Lucas 22:19, quando Jesus está falando sobre, ali no momento da ceia, fazer isto em memória de mim. Então, a ceia é onde ele diz, fazer isto em memória de mim. A ceia do Senhor, que a gente faz mensalmente na igreja, é onde a gente traz essa memória da morte de Cristo e da sua ressurreição. Porque se a gente for para o contexto bíblico, ele vai estar dizendo, ó, isso aqui vai ser a nossa última refeição, último momento. Aí vai ficar simbólico que após isso eles não terão mais ali o noivo, né? Então quer dizer, a ceia ela serve para essa lembrança da morte de Cristo, da libertação dos nossos pecados. Então, quanto não podemos tomar, acho que das principais orientações dos pastores, né? Não podemos tomar a ceia de forma indigna, né? Então, justamente por isso, porque ela simboliza aquele ato de Jesus, e ela tanto vai servir para a nossa condenação, como ela vai servir para a nossa salvação. Então, eu, mais uma vez, queria ressaltar que o dia do Senhor que a gente deve comemorar, que é estabelecido na Bíblia, é o domingo, como a gente já citei algumas referências aqui, e esse dia é suficiente, não apenas um dia no ano que a gente vai imolar o cordeiro, como é feito pela Igreja Católica Apostólica Romana, mas a Santa Ceia, ou como algumas igrejas levam, a Ceia do Senhor, ela é determinada para que a gente consiga fazer essa lembrança da sua morte e ressurreição. Bom, a questão do domingo, ano Domini, né? O dia do Senhor, e também o calendário gregoriano, então, tudo é fruto também da própria poder que a Igreja Católica tinha no passado. Mas antes de falar duas passagens aqui que eu tenho em mente, só porque algo começou ali na Antiga Aliança, começou com Moisés, ou até antes com Abraão, não quer dizer que está inválido agora. Porque também não tem uma menção no Novo Testamento, como o dízimo, por exemplo. Não é obrigatório você dar 10%. Ali diz que é um mínimo. Você pode dar 20, 30%. Nada proíbe. Se você tiver com necessidade, é, pode não doar nada naquele mês. Então, acho que o dízimo é um exemplo também de algo que não é proibido, que a gente continue fazendo, até para manter as ofertas, os dízimos servem para isso, para manter as casas de orações onde a gente cultua. Mas as duas passagens que eu quero ler, uma delas é em Colossenses 2:16, que diz: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. E em Romanos 14:5,
Eu recomendo ler do 5 ao 8, mas eu vou ler esses dois primeiros, 5 e 6. Romanos 14, 5. Há quem considere um dia mais sagrado do que outro. Outra pessoa pode entender que todos os dias são iguais. Cada um deve estar absolutamente convicto em sua própria mente. Aquele que guarda um dia especial para o Senhor assim o considera. Aquele que se alimenta de carne o faz para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor se priva e também dá graças a Deus. Então, se faço algo em prol da glorificação de Cristo e que isso sirva para que eu viva todo dia com a mentalidade pascualina ou pascual, isso é salutar e é louvável. Então, a Páscoa é esse momento que a gente pensa mais em renovação, a morte do próprio Deus se encarnou aqui. John Stott ele diz, né, que a essência do pecado é o homem querer ser igual a Deus, o homem se tornar Deus. E a essência da salvação é Deus se tornar o homem. E é o que a gente vê na Páscoa. O Senhor Jesus morre, ressuscita, que é a principal mensagem da cruz, onde somos lembrados dessa libertação. Não caminhamos rumo à terra Canaã, a terra física, mas a Canaã espiritual, a nova terra, graças à morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então, se não fosse a ressurreição de Cristo, Páscoa comemorada, a história seria muito triste. Acabaria com a morte daquele grande profeta, aquele grande homem, mas a própria ressurreição dele, a confirmação de tudo que estava prometido que se cumpriu. Então, a morte não é o último capítulo. A Páscoa é marcada por medo e angústia, que é renovada a esperança, é revisado tudo isso, onde Deus trabalha nos nossos corações. Uma rude cruz foi erguida e o sangue de Jesus foi ali vertido, porém ele não permaneceu morto. Ressurgiu com triunfo e glória, e o resgate da vida foi cumprido. A Páscoa é uma chance para aprendermos o valor da justiça, mesmo em mundo injusto, maiores atrocidades, poderosos cometendo aí tanta coisa ruim, crise econômica, a gente possa refletir que houve uma Páscoa, um momento de morte e ressurreição que deve ser celebrado, comemorado, e todos os dias da nossa vida. É o que uma coisa ruim que beneficiou, né? Uma coisa ruim que serviu para como grande obra benéfica para muitas vidas. E Tolkien chama de eucatástrofe. Para ele, a ressurreição foi a maior eucatástrofe possível na maior história de todas. E produz aquela emoção essencial. A alegria cristã que produz lágrimas, porque é qualitativamente tão parecida com a tristeza, porque vem daqueles lugares onde a alegria e tristeza são uma coisa só, reconciliadas assim como o egoísmo e o altruísmo se perdem no amor. Interessante que para Tolkien ele gostava tanto dessa data que na sua obra Sauron, que é o grande vilão, o grande inimigo, ele é derrotado no período da Páscoa, né, no final de março e abril. C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, ele enfatizava que, em relação à comemoração da Páscoa, para ele que é o evento central do cristianismo, e enfatizava que a ressurreição não é um mito, mas um fato histórico que transforma o mundo, trazendo esperança genuína e alegria. E questão da renovação real, que tantos autores cristãos ou teólogos eles defendem. Então, a gente tem liberdade, como vimos aqui em Colossenses, em Romanos, liberdade para comemorar, celebrar. Não é uma questão de obrigação ou de negação. A gente não é obrigado a comemorar, também não é proibido, não é negado comemorar. É uma questão de liberdade de consciência e interpretação bíblica também. Interessante. Porque, assim, a gente dando continuidade, vou começar primeiro por cada ponto, né? Dando continuidade no verso 17 de Colossenses 2, né? Vou ler o 16, que foi o que você referenciou, e ler o 17, que é o que eu quero referenciar. Ninguém pôs vos julgues por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. E também trazendo uma
dois pontos, né? Tanto lá em Hebreus 10:1 que diz: a lei tem sombra dos bens futuros. E 1 Coríntios 5:7, que é Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, quer dizer, para o cristão, a Páscoa ela já foi completada. Porque quando Cristo, referenciado aqui lá em Coríntios 5, já foi sacrificado. Então, essa Páscoa, ela só foi ela foi sacrificada uma única vez, ela foi uma Páscoa perfeita, que já aboliu e já pagou todos os nossos pecados. Então, eu super concordo com você quando você disse que a ressurreição é verdadeira. Eu acho que, como eu falei, a ressurreição é a base da fé cristã. Sem a ressurreição, a gente não teria a fé cristã, não teríamos os cristãos. Mas o que a gente está tratando sobre essa comemoração dessa lei judaica, né? Que é uma lei messiânica voltada para o povo de Israel. E no momento que a gente fala da nova aliança que Jesus fez com os cristãos, onde a gente vê algumas passagens bíblicas que a gente pode referenciar aqui, que ele, próprio Jesus, ele veio para ser o cumpridor de toda a lei. Justamente eu ressalto a mesma coisa que eu já falei no início da nossa conversa, que Jesus ele veio para cumprir a lei e ser esse homem perfeito, para que assim ele conseguisse ser o nosso Salvador. Eu, Gordon Fee, no seu livro Entendes o que Lê, ele faz uma alusão interessante ao povo de Israel. Ele diz que o povo de Israel serviu para mostrar ao mundo que era impossível servir a Deus. Então Deus criou uma nação do nada, de uma mulher estéril, de um homem velho, para que essa nação ela apresentasse ao mundo que era impossível, porque o mundo era pecaminoso, servir a Deus novamente. Então, Deus deu a lei necessária para que o homem conseguisse, isso é ainda citando a frase, o texto de Gordon Fee, que o homem ele conseguisse servir ao Senhor através dessa lei, e ele sempre pecava. E como Deus é um ser perfeito e estava ali com o povo de Israel, e o povo de Israel havia mais uma questão da lei para esse sacrifício, né? E esse sacrifício ele servia justamente para libertar o povo de Israel de seus pecados. Então, tudo aponta para a forma como Deus quer apresentar as coisas. O cordeiro era Jesus Cristo, estava apontando para Jesus Cristo, a Páscoa apontava para Jesus Cristo, toda a lei apontava para Jesus Cristo, e para mostrar que o homem ele se tornou um ser imperfeito após a queda de Adão, ele não conseguia mais servir ao Senhor. Então, Jesus veio cumprir toda essa lei, e através disso, essa simbologia da lei são sombras da velha aliança, são sombras das coisas que a gente não pode cumprir. Ah, mas por que, Claudine, você é um aliancista e você acredita que deva cumprir as coisas da lei, né? Porque, como eu acabei de exemplificar, a lei ela é a maneira como Deus quer que o homem o sirva todos os dias, diariamente. Então, somos chamados, como o apóstolo Paulo disse, para ser santos. Ser santos, aos santos, né, nos escrevo e por aí vai, como outras passagens que a gente vê em cartas, no Evangelho, somos chamados para ser santos. E no momento que somos chamados para ser santos, assim, parafraseando algumas vezes que Jesus cita, cumprir os mandamentos, né? Ser santos, né? Seguir as ordenanças do Senhor. Então, a nossa busca por ser santo, mesmo estando aqui na terra, com um corpo corruptível, é tentar cumprir ao máximo as leis do Senhor, para que assim a gente diariamente busque essa santidade. Então, você, quando é tocado pelo Espírito Santo, quando você é alcançado, você começa a mudar a sua forma de viver, a sua forma de lidar com o mundo, com as pessoas, porque você busca cumprir
as leis e ordenanças do Senhor diariamente, porque você está em busca dessa santidade até que de fato o nosso Senhor Jesus Cristo volte, porque você entende, ou nós entendemos, que a cada pecado que cometemos, isso foi um cálice de ira aplicado ao nosso Senhor Jesus. Então a gente vai buscando essa santidade, vai buscando ser santo, porque a gente vive agora debaixo da, da graça do nosso Senhor, da graça do nosso Deus. Então é por isso que a gente busca cumprir a lei do Senhor. Mas essas questões que já foram findadas, assim como a gente está falando aqui da Páscoa, quando no momento que a gente traz ela à tona para memorizar como símbolo, comemorar como ah, os católicos fazem, católicos romanos fazem, a gente acaba meio que inviabilizando a morte do Senhor na cruz dos nossos pecados. Justamente por esse ponto. Porque, como eu citei, mais uma vez, quero repetir, né, versos de 1 Coríntios 5:7. 5:7, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, é aí onde a gente encerra essa questão da comemoração pascual, né? E a Santa Ceia, ela vem como esses símbolos para a gente lembrar dessa morte, lembrar desse sacrifício, lembrar dessa ressurreição. Bom, no meu entender, a gente realmente não deve celebrar, comemorar como cristão reformado, protestante, de nenhuma forma, celebrar nada, nem adorar de nenhuma forma, como os católicos fazem. Mas quando Cristo ele cumpre a lei, de certa forma faz a abolição de muitas coisas, é para a salvação. Então, se ele cumpriu, aboliu, a gente não precisa cumprir aqueles requisitos que tem na lei antiga para ser salvo, porque basta a fé nele, basta a confissão e arrependimento. Mas ele não proíbe, abole de tal forma para que a gente não possa também repetir ou cultuar parecido. Não que a gente vá obedecer e seguir os ditames, os ritos dos judeus, mas nada nos proíbe nesse sentido. Em relação ao 1 Coríntios Só uma 5:7, observação. Aí, isso que é interessante, porque na salvação a gente entende a questão das obras, né? Então, a fé sem obras ela é morta, né? E uma coisa puxa exatamente a outra. A gente pratica as obras, pratica a lei, pratica a aliança justamente para testificar a nossa fé. Porque é isso que nos destaca no mundo, né? E às vezes até, às vezes não, boa parte é algo espontâneo. Você começa a se modificar. Quem não conheceu um alcoólatra que se converteu e as pessoas passam na rua e dizem, aquele cara só vivia bêbado, embriagado, usuário de droga, aquele estava preso e tal. E por aí vai, aquela mulher só vivia com vários homens na rua, aquela mulher se prostituía. E coisas piores que a gente conhece, que as pessoas apontam. E como é que uma pessoa ela testifica a sua fé cristã? Através do seu modo de viver. Então, aquele seu vizinho que não é crente, não está na igreja, que não conhece, não tem esse conhecimento, mas ela começa a apontar para aquela pessoa para dizer: fulano era assim, assim, assado, virou crente, agora é assim. Então, quer dizer, existe de fato essa mudança. E ela acaba acontecendo de forma espontânea pelo trabalho do Espírito Santo no nosso dia a dia. Mas com o decorrer do tempo, que a gente vai buscando mais esse conhecimento, se aprofundando na palavra, a gente começa a trazer isso de forma de trabalho diário para que a gente queira cumprir as ordenanças do Senhor. E como é que eu vou saber o que é que Deus quer de mim? Através da sua palavra. Na palavra dele tem dizendo: viva assim, viva assim, viva assim, viva assim. E aí é por isso que é onde está. Mas não quer dizer que as minhas obras elas me levam à salvação. Não, pelo contrário. As minhas obras elas testificam a minha salvação. Não é só essa observação que eu queria fazer nesse ponto. Mas pode falar, em continua. relação a 1 Coríntios 5:7, que fala: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, o sacrifício de Cristo ele substitui. A gente não precisa matar nenhum animal, o cordeiro, o novilho, o pombos. Cristo é esse cordeiro. E essa questão da nova vida.
viver em sinceridade e verdade, se a gente pode utilizar esse feriado, né, para demonstrar que a gente pensa diferente, mas aquele irmão ainda está com aqueles pensamentos da alma católica, muitos evangélicos ainda têm essa alma católica, a gente pode usar para que haja um tempo de reflexão, de quebrantamento, pode servir de evangelismo, a gente pode também celebrar a vida, né, nesses momentos e continuamente. A minha Páscoa não é só entre março e abril, naquele período da Semana Santa, né? Para quem é santo, ele tem que buscar uma vida santa, mas aquele período também pode ser comemorado, celebrado, assim como o aniversário do pastor, o aniversário da igreja. A gente não pode deixar de celebrar algumas datas, mas que não fique só exclusivo daquele período. Essa aqui é a minha ênfase, nesse momento. Acho que acredito que a gente levantou cada ponto aqui, foi importante para aprofundar o conhecimento de cada um em relação a isso. A gente vai aguardar também comentários de vocês, mas aí, como o Dalma falou, e a gente também ressaltou em alguns pontos. Concordamos que a ressurreição de Cristo é suficiente para a salvação do cristão, que é através da morte e ressurreição de Cristo que estamos aqui, temos a certeza da salvação, temos a certeza do, de estar na Nova Jerusalém. E para me concluir as minhas falas, eu mais uma vez quero ressaltar o pensamento que o Tim Keller traz, que é: vamos aproveitar essa data, vamos aproveitar esse momento de família. Se você se reúne com a sua família, né, nessa época do ano, seja Páscoa, seja Natal, aproveite esses momentos, aproveite essa brecha, assim como Paulo fazia muito bem, sempre enxergava uma brecha para falar sobre Cristo. Então, trazendo para a minha visão aqui, não utilize o dia para comemorar o dia de salvação. Não considere como sendo o dia santo, o dia do Senhor, mas utilize como meio cultural para você levar o evangelho, pregar a toda criatura, seja amigo, seja familiares. Utilize, geralmente é feriado, todo mundo tem mais tempo, então utilize para praticar. Eu acho que a igreja brasileira, fica uma chamada aqui, a igreja brasileira ela precisa se envolver mais no mundo, mas o que é que eu quero dizer com isso? É não trazer o mundo para dentro da igreja, mas sim entrar no mundo para pregar o evangelho, cumprir o mandamento do Senhor, seja você homem, seja você mulher, seja você adolescente, você acha que esse trabalho é apenas missionário, mas todo cristão tem essa responsabilidade de pregar o evangelho. Então, aproveite essas datas, aproveite esses momentos, pratique e exerça essa atividade que foi ordenada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é levar o evangelho a toda criatura, tá? Para finalizar também, independentemente de como você entende essa comemoração, se por conta do feriado são momentos assim raros que você passa com sua família, possa comemorar da melhor forma, falando de Jesus, dando um exemplo de crente, pessoa renovada, porque Páscoa é isso, é recomeço, é renovação, é a mensagem de esperança, a maior de todas, e que você possa estar junto dos seus, ter culto também nessa data, porque é feriado, não, ninguém vai para a igreja, não. Pode ter sim um culto lá na própria sexta-feira. Os católicos eles se reúnem, tem gente que vai na missa quase todo dia, tá? Constantemente. Então, que a gente possa ser mais fiéis e piedosos por conta do sacrifício do nosso Senhor Jesus e a gente comemora a Páscoa todo dia, relembre todo dia por conta que estamos vivos, temos vida, né, espiritual por conta desse sacrifício que ele fez uma vez por todas. Então, independentemente de como você entenda, creia no Senhor Jesus. E se essa mensagem tocou no seu coração aí, se você acha que é importante a questão da Páscoa, se você tinha outro entendimento sobre o que era até a Páscoa, se era ovo de chocolate, coelhinho, né? Então, você gostou aí, deu seu joinha aí, compartilha, comente e divulgue essa mensagem. Exatamente. Acho que a gente nem entrou nessa questão do assunto de ovo da Páscoa, porque nem existe essa necessidade, né? A Bíblia não menciona nada disso, então
Entenda isso como uma responsabilidade de aprender, até para ensinar a seus filhos, você que tem filho pequeno, orientar de maneira bíblica, de maneira correta, de que não existe isso na Bíblia e que a importância muito maior, com certeza muito maior que o chocolate, é a morte e ressurreição de Cristo. Se utilize disso também para pregar, para ser um pastor em casa, para orientar sua família da maneira correta. Então, mais uma vez, a gente aguarda o comentário de você, se você concorda comigo ou com o Darlan, mas a gente entende que, independente da nossa discordância em relação a isso, a gente vai estar sentados todos na mesa do Senhor eternamente e participando e tendo a oportunidade de glorificá-lo por toda a eternidade. Então, forte abraço, tchau, Paz de tchau. Cristo.